mais fácil ler Hegel no original. Esse mesmo pessoal atua de tal modo que ele passa a trabalhar no sistema industrial ou produtivo ou energético da nação. Eles criam um núcleo dentro da própria Petrobras. Eu fiquei muito surpreso quando soube que as pessoas que faziam mais oposição a mim no meu processo de destruição desse aparato dentro do Estado da Cultura, foi que existia um negócio chamado PT Geisel, que era o mais enérgico combatente que eu tinha dentro do processo de desmonte disso. Eles deram o nome certo, era uma desmontagem. Então, esse pessoal, isso não quer dizer que a escola de Frankfurt tenha parado sua influência, nem que de Janove, o mais simples e o mais claro e o mais translúcido e transparente, deixe de ser seguido até hoje. Quando você vê um filme tipo não sei o que do lixo, olho do lixo, boca do lixo, aí, um filme que está aí. Hein? Tem um negócio de lixo. Você tem a escola de Frankfurt. Quando você tem esse negócio de cidade de Deus, em que pese a sofisticação da linguagem, segundo dizem, você tem Janove. Quando você tem o crítico de cinema no jornal, quando você tem o professor de cinema na USP, ou aqui na UFRJ, ou então, são mais de 20 cursos de cinema hoje de nível universitário. Está se expandindo loucamente. Se formam mais cineastas hoje no Brasil do que médicos. Proporcionalmente, é evidente. Você tem toda uma... E faz parte do processo de ampliação, recomendado até por Gramsci, dentro do Estado, a criação de universidades e de funções cujo sentido básico é criar um novo senso comum, uma espécie de lavagem cerebral. Para você ter uma ideia, dentro deste processo, o governo hoje, só na área de cinema, está enfiando uma média de 800 milhões de reais. É muito dinheiro, sobretudo para um país que não tem problemas de estradas, tem problemas de pagar uma professora primária, etc, etc. Então, dentro das universidades e dentro do senso crítico, dentro do senso que se manifesta através das editoras e dos jornais, o pensamento de Gramsci é seguido hoje de um modo quase religioso. Você tem a divisão estanque. Quem hoje prestigia mais a questão do neorracismo do que a imprensa brasileira, as universidades e o mundo editorial? Eles estão criando realmente o abismo do racismo em cima de uma coisa que é ditada pela essa coisa do senso comum, em cima das diversas segmentações do processo cultural, já porque uma das coisas básicas do gramscismo é entender que todo mundo é intelectual. Um sapateiro é intelectual, porque ele, para usar o sapato, ele examina antes se vai pegar o prego aqui ou ali. E esse ato de examinar isso, mesmo que seja mecânico, é um ato de pensamento. Então, ele também é intelectual, assim como o criador da bomba atômica, a teoria da relatividade. Eles colocam isso no mesmo contexto. Só que, como, do ponto de vista político, seríamos nós os intelectuais tradicionais, não é? Não seríamos intelectuais orgânicos. Os intelectuais orgânicos são aqueles que formam os quadros para que a intelectualidade das diversas classes em suma, cresça. Então, hoje, todo o crescimento desse neo-racismo, o crescimento, a importância que se dá à manifestação do pensamento de um artista, por mais porra louca que ele seja, um cara como Chico Buarque hoje tem 10 vezes mais força, e o que ele diz tem mais irradiação do que Olavo Carvalho. Passou toda a vida estudando e decifrando esse troço todo, que é uma loucura. Um cara como Caetano Veloso, que aí já é um negócio do espetáculo.
é o entendimento do intelectual, que não é intelectual, segundo aquele Merchior, o Caetano Veloso seria um intelectual do miolo mole. Então, essa gente hoje dita o que quer. Ainda recentemente eu vi um artigo do Caetano Veloso, ou um pronunciamento dele, a favor do Mangabeira Unger, dizendo que o Mangabeira Unger é um sujeito que sempre se postou dessa maneira, essa maneira controversa, não estou falando da moda dele falar. Então. Quando se trata de um cara de esquerda, o modo de falar dele não perturba tanto quanto o modo de falar de Bush. Então, se Bush falasse português, só faz bom dia, boa noite. Então, esse Caetano Veloso acha que o Brasil precisa ter uma mente luminar que nos projete o futuro. Ora, um sujeito, o que um camarada desse pretende num posto desse troço é exatamente fazer o jogo do governo. Como ele é um ser que tem sede do poder, esse Mangabeira Unger, não se esqueça que ele é da família Mangabeira da Bahia, que o Barão de Tararé chamava Oitavo Mangabeira, era Otávio Mangabeira. É uma família de tradição de poder na vida política regional, e que leciona em Harvard. Tá bom. E esse camarada, o objetivo dele é fazer expandir o Estado. Nada disso se choca com a ideia proposta pelo Antônio Gramsci, que é de expandir para organizar isso, e, afinal, botar isso no corredor até o libertarismo, ou seja lá o que for, o Estado como, não só o Estado regulador, como o Estado capaz de ser conduzido agora pela sociedade civil, pelas ONGs, pelo não sei o que e tal, para chegar a um estágio, tal como Marx definiu, nos processos cultural do homem, de uma liberdade plena. Não se convém ressaltar aqui que, para Marx, uma vez superado, ou numa fase mais transcendente do comunismo, o ser humano seria capaz, a um só tempo, de ser feliz, permanentemente, dançar, escrever a teoria da relatividade, pegar um arado. Ele dizia que, uma vez não alienado do processo produtivo, o homem desenvolveria, por transcender a fase de exploração da vida do mundo industrial burguês, ou de que quer que seja, dentro do processo de luta de classe, ele seria automaticamente um homem feliz, e aí teria disposição para estudar, para amar com perfeição, para atingir um nível, uma gama de entendimento e de atividade das coisas único. Quer dizer, nós estamos diante de um pensamento claro de utopia selvagem, utopia irrefreada. Tudo isto, hoje, o governo que está aí tem os seus estrategistas. Esse Adalto Novaes, por exemplo, é um homem disso dentro do governo. Você tem os teóricos de uma certa conduta no terreno das artes, dentro dos ministérios, por uma espécie de conselho que só tem como objetivo atingir essas metas. E cada vez se expande mais, porque é da natureza desse pessoal não só permanecer no poder, como expandir os seus privilégios. Todo esse processo de, por exemplo, na área do cinema, de expansão do ensino cinematográfico, de criar novas necessidades, novos profissionais, novas exigências do ponto de vista econômico, para digamos, a tomada de dinheiro não só dos cofres públicos, como das leis que fomentam, a partir da lei Rouanet, da lei Sarney, um processo produtivo que é hoje o mais diabólico engenho que se criou para se camuflar um projeto
tido como artístico, mas que é, no fundo, um projeto político de totalização das ideias marxistas, leninistas, quer seja na vertente de Gramsci, quer seja na vertente da Escola de Frankfurt. Na área do cinema, volto a dizer, o mentor do processo de ensino no Brasil é a Escola de Cinema de Cuba. O sujeito hoje, que é Orlando Senna, que dirige o setor do audiovisual, foi professor, como era um baiano ligado a Glauber Rocha, terminou sendo professor da Escola de Cinema de Cuba. E trouxe todo esse aparato. Agora mesmo ele está por trás dessa televisão pública, que vai ser outro tipo de, na área do audiovisual, lavagem cerebral endinheirada, com muito dinheiro, porque eles não vão se limitar a ter uma verba específica do orçamento da União, como vai se valer das leis, as leis Rouanet ou o que tiver por aí, para tirar dinheiro da Petrobras e tal. Então não vai ter dinheiro a rodo, porque tudo isso é um problema de dinheiro. Como a sociedade brasileira não tem o outro lado, isso que o jornalismo moderno diz que tem no Brasil e não tem. Você tem de ouvir os dois lados. Como